O fundamento dos direitos humanos é esta consciência de que todos nós, independentemente das múltiplas diferenças biológicas ou culturais, somos iguais em dignidade e, portanto, somos iguais em direitos. Isso é que está no artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. O primeiro conceito que é preciso ter claramente em mente é que direito está intimamente ligado a poder. Direito é poder porque direito é exigência. Quando se trata de uma simples norma de conduta moral, não há essa exigência. É por isso que toda a história, toda a evolução dos direitos humanos prende-se a este conflito entre direito e poder e ao fato de que há sempre uma minoria que monopoliza o poder em seu benefício. A pós-modernidade possui um profundo impacto no campo dos direitos humanos, principalmente pelo fato de que ela nasce orientada por valores que são diversos daqueles da modernidade. O valor da liberdade, que é mantido como fundamental, mas ao lado da liberdade não mais igualdade e fraternidade, agora diversidade e tolerância. Portanto, o convívio com a diferença. Se o grande símbolo histórico de consagração dos valores da modernidade é a Revolução Francesa de 1789, a eclosão dos valores pós-modernos vai se dar através de Maio de 68 em Paris, quando o movimento estudantil, aliado a uma série de outras identidades, reivindica e postula a garantia de realização de um direito à diferença. Então, esse discurso é um discurso extremamente pertinente, com a emergência da luta por afirmação do movimento feminista, questão do gênero, dos movimentos sociais, em sua grande diversidade, postulando por um direito à terra, por um direito ao teto e assim por diante, a questão indígena, o direito à garantia de um regionalismo cultural em oposição à globalização, o que de certa forma vem dar um novo colorido à identidade da própria cidadania. É necessário, portanto, que o discurso jurídico se empenhe em acompanhar a mesma fragmentação ocorrida no plano dos valores e, digamos, no adensamento de identidades culturais, valorativas, sociais, diversas daquelas modernas. Exatamente por isso, o discurso jurídico ele deve também ser, ele mesmo, fragmentário como modo de dar eficácia, tutela aos direitos fundamentais. O Brasil é um país que se construiu, enquanto país, com bases agrárias exportadoras. Não é coincidência que no mesmo momento histórico do processo de constituição da sociedade brasileira, você tem o fim do tráfico negreiro, o início do estímulo, do apoio à vinda de imigrantes e também a promulgação da lei de terras, da lei que impede o acesso de trabalhadores à terra. Mesmo no período da industrialização, quando a industrialização brasileira impulsionou a modernização da agricultura e a expansão da fronteira agrícola, isso se deu com diversas formas de violência física, psicológica, violências simbólicas que se perpetuam. E o racismo é uma dessas violências. Você vai numa região de expansão da fronteira agrícola, essa fronteira agrícola avança sobre algo.
Avança sobre poceiros, avança sobre indígenas e avança sobre remanescentes de quilombo, populações de comunidades negras rurais. O quilombo já existe desde 1888. De 2000 para cá que o quilombo foi reconhecido como quilombo, que não foi titulado como quilombo. E até hoje ainda está em demarcação. O INCRA já veio e demarcou, mas ainda não tem nada mais além do que demarcado. Está faltando tudo. A saúde, com acompanhamento, a educação aqui hoje temos pela escola, mas não é só a escola que vai marcar a educação. A educação tem que ter estrada, tem que ter uma boa alimentação e a coisa que a gente não tem aqui em cima hoje. Hoje são 828 hectares de terra que é do quilombo. Hoje o quilombo está em cima de 5 hectares. Nós estamos em cima de uma laje de pedra. Tá? A terra mais profunda, a pedra mais profunda que tem aqui é de 3 metros, que é uma maçã de terra só. Foi proibido nós arar, foi proibido nós plantar para não dar erosão nas terras. Poxa, a escravidão acabou, mas tem várias maneiras que acabou a escravidão. A escravidão hoje só não é amarrada, mas hoje é escravizado pelo dinheiro que a gente não tem, pelo serviço também que a gente não tem. Acesso na educação a gente quase não tem, acesso na saúde muito pouca. Uma ideia que a elite brasileira forja é que para que o Brasil pudesse ser um país desenvolvido, para que o Brasil pudesse ser um país com status de uma nação industrializada e com uma nação culturalmente sofisticada, ela precisaria fazer uma transposição, uma substituição populacional de tal modo a tornar a população brasileira cada vez mais europeia. A constituição desse tipo de projeção, quer dizer, civilização igual à Europa, ou uma civilização mais avançada igual à população europeia, ele também está muito reportado a um projeto que era de não distribuição de direitos sociais para a população descendente dos antigos escravos. Porque não faz sentido imaginar que as ideologias caminhem sozinhas. As ideologias estão imersas em meio a um contexto de disputas por poder político e poder econômico. O processo de exclusão da população negra que foi se dando ao longo do século XX no Brasil se relacionou com a modernização. A modernização foi ela se traduziu num processo de exclusão e aquilo que muitos autores julgavam como uma inadaptação original da população afrodescendente à vida numa sociedade de classe foi produto resultante de uma estratégia. Infelizmente, no Brasil, modernização não significou superação de assimetrias raciais. Pós-escravidão, todas as pessoas que não estivessem dentro daquele perfil do mercado de trabalho ou eram vadios, né? Quer dizer, os homens negros não tinham trabalho porque não eram qualificados para estar no mercado de trabalho, e é esse mercado de trabalho que exigia saber ler e escrever. Então, qualquer outra coisa que ele fizesse de bico, ou como sapateiro, ou como biscate, ou como encanador, ou qualquer outra coisa, se ele não tivesse carteira assinada, ele era suspeito. Quando eu tinha mais ou menos na faixa de 22 anos, eu fui procurar emprego, e eu já tinha datilografia, tudo, e fui procurar emprego, né? Fiz um teste, passei, fui bem no teste, e no dia que eu fui, né, telefonei para saber, não, você passou. Aí, quando eu fui lá, a moça falou, olha, realmente, era uma japonesa, ela falou, realmente, você passou, só que a nossa empresa não admite gente de cor. Aí eu falei, de que cor? Não, nós não admitimos pessoas assim, preto. Ela, tá bom. Eu falei, mas não pode fazer isso. Ela falou assim, mas o dono não admite.
No campo profissional, um professor universitário, um médico, por exemplo, pode passar toda a sua carreira, né, se relacionando em pé de igualdade apenas com brancos, sem criticar o fato de que existe por trás disso uma construção social, que a gente chama de racismo, que tem como fundamento, tem como objetivo na nossa sociedade construir barreiras adicionais ao acesso de negros às diferentes riquezas que a nossa sociedade produz. Esse é o ponto crucial das nossas relações raciais. O vestibular foi uma coisa ótima, na verdade, porque institucionaliza o mérito como a única forma de entrada na universidade. Certo? Agora, para isso funcionar, era preciso que o ensino público, né, de primeiro e segundo grau não só crescesse como cresceu, mas que mantivesse a qualidade de ensino. Certo? O que significaria o quê? Significaria alguma coisa como melhores condições de trabalho para professores, condições físicas de infraestrutura mesmo para a escola, significaria uma outra forma de expansão urbana. Certo? Bom, isso não se deu. A chance das pessoas que estudam em escola pública para entrar na universidade vão diminuindo com o tempo. Então aqui agora você, depois de 20 anos, 20 não, um pouco mais, né, dos anos 30 anos, certo? Aquilo que era totalmente virtuoso se transformou numa forma perversa. Qual vai ser a resposta? Bom, a resposta do governo ou do sistema político pode ser várias, quer dizer, pelo menos duas estão hoje em cena. Uma são as ações afirmativas. Ou seja, você reforma o sistema no sentido de permitir, certo? Digamos, um reequilíbrio, né, de acesso à universidade por parte dos grupos minoritários. A outra maneira é mudar de novo o sistema de ingresso na universidade. A gente falar do acesso ao ensino superior não implica apenas políticas de promoção de maior possibilidade de ingresso de negros na universidade, como estudantes de graduação, mas envolve também a construção de políticas de permanência desses estudantes na universidade, né, políticas de permanência que extrapolem as tradicionais iniciativas de assistência estudantil, né, envolve a revisão de estruturas curriculares, vem envolvendo também debates sobre a socialização desses alunos nas universidades e vem envolvendo também uma reconstrução, um novo olhar sobre a estrutura acadêmica do Brasil como um todo. Né? Hoje a gente discute não apenas a forma como a população negra está subrepresentada no corpo discente dos nossos cursos de graduação, mas o fato de que nós temos no corpo docente da nossa universidade uma quantidade muito diminuta de professores negros. 1,6% de docentes, do conjunto de docentes no ensino superior, nas instituições de ensino superior brasileiras, são negros apenas. Esse número de 1,6% é muito abaixo dos 46% quase de negros na população brasileira e chega a ser abaixo, inclusive, da porcentagem de docentes negros na África do Sul nos tempos do apartheid. Na verdade, a universidade ela funciona como mais uma engrenagem na reprodução desse padrão de brancura nos espaços da riqueza e do poder na nossa sociedade.
Porque você tem vários debates hoje ocorrendo no Brasil. O debate sobre reforma agrária, o debate sobre a questão trabalhista, sindical, um modelo de crescimento. Tudo isso são modelos em que você tem várias visões. Mas nenhuma delas ocorre uma problematização do núcleo fundamental do que o outro está dizendo. Tem gente, a UDR, ela pode ser contra a reforma agrária, mas ela não vai ser louca de dizer que não tem concentração de terra no Brasil. Agora, no caso das relações raciais, o que acontece? Há uma tentativa de desqualificação do discurso do outro pela própria existência do problema. Como se aquele que verbalizasse o problema não tivesse o direito à própria voz. Porque é isso que a gente tem visto hoje nos editoriais da grande mídia no Brasil. É isso que a gente tem visto hoje na verbalização de diversos acadêmicos. É como se dissesse assim, não há racismo no Brasil. Não há racismo no Brasil. Então, as pessoas estão dizendo o tempo todo, existe, eu estou sendo discriminado, eu estou enfrentando problemas, eu diante do aparato policial, eu tenho problemas específicos, e o outro lado está dizendo, você não tem problema, você não tem problema, cale a boca, você não tem esse problema. Isso aqui é o exercício do autoritarismo.